Olá, a graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Jesus, ao Cristo ressuscitado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, todo o domínio, toda a exaltação pelos séculos, dos séculos, dos séculos sem fim. Amém. Bendito seja o Deus da Bíblia, o nosso Deus. Irmãos, vamos dar continuidade? A você que está chegando no canal, seja bem-vindo. A você que tem me abençoado, vem me abençoando, está me abençoando em oração, se inscreva no canal, dá o like, compartilha este alimento, que é bênção de Deus, que vai trazer luz, vai trazer esclarecimento e vai nos trazer a verdade segundo as Escrituras. Então, continuando o tema, continuando agora o estudo do vídeo anterior, a pergunta que eu deixei foi: como responder aqueles que creem que a alma dorme? Como responder agora, pastor? Agora nós vamos martelar em cima desse tema. Vamos agora desvendando aos poucos, com olhos iluminados e a mente de Cristo. Glória a Jesus. Então, o texto que nós vamos dar como base, desde já também, eu quero saudar aqui aos meus irmãos que estão em Costinha, né, minha irmã Eliane, sim, a minha irmã também Elizabeth, ali na Brasil Gás, na rua da Brasil Gás, minha esposa, meus filhos, a Denise, a Beto, Daniel, Dantes, né, a todos meus irmãos, a minha família e a comunidade cristã Maranata, meus irmãos em Cristo Jesus, ao Cristo ressuscitado, amém? Que tem orado, tem me sustentado em oração, eu e a minha família. Então, vamos com essas considerações, vamos direto ao assunto, direto ao tema. Como responder, pastor? Eu passei a noite ontem meditando, né? Eu vi este texto, eu disse, realmente a alma dorme, a alma fica inconsciente. Os versículos que o Senhor citou, realmente eles estão certos. As testemunhas de Jeová está certa em dizer que a alma dorme e não existe nem sequer alma. Como responder isso? Como responder àqueles que creem que a alma dorme? Então o texto que nós vamos ler é este aqui, que está em João, capítulo 11, versículo 11. Então, vamos lá, olha só. Assim falou, e depois disso disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Despertá-lo da onde? Do sono. A pessoa, tem outros versículos, mas esse vai ser o versículo base, para a gente defender agora alguns questionamentos, ok? A pessoa, quando morre, deixa de existir, nada sobrevive à morte física? Uma boa pergunta. Isso é o que diz a Testemunha de Jeová, o Adventismo do sétimo dia. Então, isso aqui é uma regra de doutrina dele, é um ensinamento, é uma prática. Eles têm que defender este pensamento aqui. Na escatologia consumada, nossos irmãos no Cristo ressuscitado, na escatologia consumada, o corpo e o espírito ficavam presos no sepulcro. Será? Nós vamos defender isso aqui também, nós vamos ver esse assunto aqui, mas é mais um pouquinho mais adiante. Vamos ver logo isso aqui sobre o sono da alma, que está mexendo aí com dezenas e dezenas de centenas de pessoas que me perguntam, que, pastor, agora eu quero a resposta, quero que você diga a resposta, traga-nos as revelações dos textos, porque o pessoal, os da religião Testemunho de Jeová, está batendo na minha porta com aqueles folhetinhos, as revistinhas, e dizendo que o homem não tem uma alma, e dizendo que quando morre, nós somos iguais aos animais. Fez assim, ó, acabou-se, não tem mais nada dentro do homem, ok? Então, a alma dorme e fica inconsciente. Isso aqui só para chamar a sua atenção, para lembrar do estudo anterior. A alma dorme e fica inconsciente. Eu vou defender que não. Nem a alma dorme e nem tampouco fica inconsciente.
Se, agora preste atenção aqui, preste atenção, olhos iluminados, mente de Cristo. Se afirmarmos isto, que a alma dorme e fica inconsciente após a morte, nós vamos ter alguns sérios problemas com a Bíblia. Nós vamos ter confrontos, vamos ter choques com a Bíblia. Sérios problemas nós vamos arrumar com a Bíblia. Primeiro, agora, olhos iluminados. Primeiro, para início de conversa, preste bem atenção aqui agora, você que está me ouvindo aí. Para início de conversa, a Bíblia nunca diz que a alma cai no sono. Não, pastor, não. A Bíblia, repito, nunca diz que a alma cai no sono. Mas quem cai no sono é a pessoa que morre. Olha o texto. Assim falou e depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo dorme. Quem está dormindo? A alma ou Lázaro? Lázaro. Preste atenção que isso aqui são luz de entendimento. Entendimento. O próprio texto vai explicar isso aqui, o próprio versículo. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Quem dormiu? Quem morreu? Lázaro. Quem está dormindo? Lázaro. Preste atenção. Ou repito, a Bíblia nunca diz, você não vai encontrar um texto na Bíblia dizendo a alma está dormindo, a alma morreu. Quando a Bíblia diz ali a alma que pecar é a pessoa, o ser humano, o homem, a mulher, a pessoa que pecar, esta morrerá. Sim, a morte física. Porque a morte de Adão, a morte espiritual, ele já herdou de Adão. E a morte que o texto estava dizendo ali é a morte física. A morte que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. Então aqui, para início de conversa, a Bíblia nunca diz que a alma cai no sono. Quem cai no sono, ou quem caía no sono e quem cai no sono, é a pessoa que morre. 11:11. Assim falou, e depois disso disse, Lázaro, olha só, Lázaro, o nosso amigo, Jesus falando, dorme, vou despertá-lo. Agora, veja aqui, se liga aqui agora, se ligue, olhos iluminados. Veja a expressão de Jesus, nosso amigo adormeceu. Jesus não se dirigiu à alma de Lázaro, mas ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu e vou despertá-lo do sono. Jesus não diz aqui que a alma de Lázaro adormeceu, mas a pessoa Lázaro, isso é muito... Só isso aqui já dá uma resposta boa, certo? Então, Jesus nunca disse, e nem disse para Lázaro, a alma de Lázaro adormeceu, mas a pessoa de Lázaro adormeceu. Detalhe. Perceba que Jesus usa o termo dormir ou sono para se referir à morte do corpo. É mais correto, é mais coerente, é mais verdadeiro, é mais honesto você ler assim. Perceba isto aqui, vou repetir. Jesus não diz aqui que a alma de Lázaro adormeceu. Jesus usa o termo dormir ou sono para se referir à morte do corpo. João 11, do 11 ao 13, presta atenção, 11, olha o 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Olha a compreensão aqui. 13, mas Jesus dizia isto da sua morte, da morte dele, literalmente. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono.
Jesus estava dizendo que Lázaro morreu, dormiu, mas morreu. Mas eles estavam entendendo que Lázaro estava no repouso do sono. Agora, preste atenção aqui, que esse detalhe aqui é fatal para os que acreditam que a alma é aniquilada, os que acreditam que a alma fica inconsciente, os que acreditam que após a morte a pessoa dorme. Esse detalhe é importante. Jesus usa o termo dormir, sono, para se referir à morte do corpo. Versículo 13 ele diz: mas Jesus dizia isto da sua morte, eles porém cuidavam que estava no repouso. Olha o 14, no repouso do sono. Olha o 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, abertamente, publicamente: Lázaro está morto. E veja que Jesus não repetiu o versículo 11. Nosso amigo Lázaro está dormindo ou dorme. Mas Jesus diz claramente, o texto diz aqui, ó, então, pois, Jesus está aí, está escrito aí. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, morto. Presta atenção aqui. Todas as outras passagens, estou começando a explicar, todas as outras passagens que falam sobre dormir após a morte, não passa simplesmente de eufemismo. Isso é de grande importância você saber disso. Repito, todas as outras passagens que falam sobre dormir ou sono, adormeceu, não passa simplesmente de eufemismo ou metáforas. Metáforas. Eu vou explicar isto a você. O que é uma metáfora? É uma figura de linguagem que tem o objetivo de suavizar uma palavra ou expressão que possa ser desagradável. Foi o que Jesus fez aqui. Jesus suavizou as irmãs Marta e Maria. Essas irmãs amavam seu irmão Lázaro. Jesus suavizou na primeira impressão, no primeiro contato. Lázaro, nosso amigo, dorme. E elas entenderam, se ele dorme, então você vai ressuscitá-lo. Mas veja que Jesus usou esta palavra, né, esta metáfora, com o objetivo de suavizar a situação. Não, ele apenas está dormindo, né, acalmar os ânimos. Isto sim é uma regra de interpretação textual. Então, Jesus usou esta metáfora, esta figura de linguagem, sono, e os discípulos também, os apóstolos também usaram para uma questão de suavizar a família. Porque é melhor você dizer, está dormindo, ele vai acordar um dia, do que dizer, morreu. Imagina, tá lá uma família desesperada querendo uma resposta, aí chega Jesus, se tu estivesse aqui, não se preocupe não, eu estou sabendo, ele morreu. Olha que dor, né, para uma pessoa, para uma família, mas Jesus suavizou aquela situação. Nosso amigo dorme, eu vou despertá-lo do sono. Está entendendo? Então, isto era metáfora. A palavra dormir, né, e sono são palavras usadas como metáforas para suavizar uma expressão, uma situação que possa ser desagradável. Agora, veja como Jesus, ele, depois disso, para eles entenderem, Jesus foi até desagradável agora. Olha só a expressão que Jesus usa no 14. Então, pois, Jesus lhe disse claramente, chegou a situação que Jesus não podia mais esconder, suavizar, mas ele disse, Lázaro está morto. Por que ele não repetiu Lázaro está dormindo? Lázaro morreu. Quem morreu? O corpo Lázaro. Quem morreu? A pessoa Lázaro.
Quem morreu? Um homem chamado Lázaro, e não a alma de Lázaro, e não o espírito de Lázaro. Por quê? Porque Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28, diz: e não temas os que matam o corpo, Lázaro, e não podem matar a alma de Lázaro. Lázaro morreu, ou Lázaro está dormindo. Quem está dormindo? Lázaro. Quem morreu? Lázaro. E a alma de Lázaro? Não morreu e não estava dormindo. Tá bom? Então, esta aqui é uma das refutações que nós podemos usar contra este argumento de que a alma dorme ou seja aniquilada. Então vamos lá. Segundo problema que nós vamos encontrar se dissermos que a pessoa dorme, que a alma dorme após a morte. Segundo problema, posso concluir e afirmar que as passagens bíblicas que se referem à morte como sono são descrições literais. João capítulo 11, versículo 11, e assim falou, e depois disso disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Posso tomar esse texto como uma expressão literal? Se você disser que sim, você vai ter que se contradizer com o versículo seguinte. Como assim, pastor? 14. Olha o 14. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. De sono passou para a morte. Quem morreu? Lázaro. Entendeu? Então, olha aqui, não se pode literalizar o sono, a morte com o sono. E nem dizer que quando a pessoa morre fica inconsciente. Veja, isso é a parte da inconsciência, de que quando morre fica inconsciente. Vou explicar isso aqui detalhe por detalhe, texto por texto, versículo por versículo, passagem por passagem. Mas primeiro o sono da morte. Então, não se pode afirmar ou concluir que essas passagens que se referem à morte como sono são descrições literais. Não se pode concluir. Porque o versículo 11 diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. O 14 já não usa mais dormir. Ele já tirou a metáfora e já foi aqui o sentido literal, certo? Ele não falou aqui no sentido literal, mas como uma metáfora ou um eufemismo, e no 14 ele foi literal. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, olha, ele não usou eufemismo, não usou metáfora, ele foi claro, foi objetivo, ele foi verdadeiro, ele foi honesto para aquela família e disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Terceiro problema que podemos encontrar com a Bíblia se afirmarmos que a alma dorme ou a pessoa dorme. Terceiro problema: se a natureza humana é unitária, você vai ter que ver o vídeo anterior para saber o que é a doutrina do unitarismo, certo? Que a pessoa que a alma é pessoa, a pessoa é alma, a alma é a pessoa. Isso eles afirmam. Tanto o Testemunho de Jeová como o Adventismo do Sétimo Dia ensinam que a pessoa é a alma, que a alma é pessoa. Por isso que eles dizem lá, a alma que pecar, porque eles são unitaristas, certo? Então a pessoa, o ser humano, como eu acredito, não é constituído de corpo e uma alma ou um espírito. É assim que eu creio, como Jesus falou, Paulo falou e Tiago também falou. Não pode matar o corpo e não pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, se a natureza humana, preste atenção nesse argumento aqui, é unitária, a pessoa é alma é pessoa,
se de fato nada na pessoa, preste atenção, nada na pessoa sobrevive à morte, eu pergunto a você, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, eu pergunto, qual será a base da nossa identidade? Qual será a base da nossa identidade? Ou seja, se morre, perde a consciência ou é extinta, como vocês creem na ressurreição deste corpo, qual será a base da identidade que vem? Qual será a identidade que vem? O que é que vem? O que é que vai identificar que foi você que morreu e ressuscitou? Não foi extinta? Não acabou? Entendeu agora? Se morre, a alma é extinta, qual será a base da tua identidade? O que é? É o corpo? É o que então? Se o corpo morre, vai ser extinto. A alma também morre, vai ser extinta. Na ressurreição, na que vocês creem, o que será a tua identidade? Fica a pergunta. Segundo, se a alma ou a pessoa inteira, após a morte, fica extinta, o que vai ganhar vida na ressurreição? Eita! O que é que vai ganhar vida na ressurreição? Segundo o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz que há algo em nós, dentro de nós, ele não se refere ao corpo, mas ele diz ao homem interior, vai ser revestido. Como que ele vai ser revestido que ele será extinto? Responda aí. Vou repetir a pergunta. Se a alma ou a pessoa inteira, após a morte, fica extinta, o que vai ganhar vida na ressurreição? Pergunto para vocês. Bom, terceiro, com que base se sustenta que o que voltará à vida será aquela pessoa que morreu? Com que base? Exemplo, Lázaro. Exemplo, Lázaro. Lázaro morreu. A sua alma foi extinta? Foi apagada? Olha, versículo 11. Assim falou, depois disso, disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus ia despertar quem? Lázaro. Mas ele não foi extinto? Lázaro não poderia voltar mais. A alma dele não foi extinta na morte? Não apagou o chip da memória? 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. 14. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Se Lázaro morreu, a sua alma também, o corpo não foi extinto, o chip da memória, o cérebro dele não morreu, a alma também morreu. A alma foi extinta. Mas Jesus ressuscitou o corpo de Lázaro com a mesma alma. Entendeu aí? Então, ou seja, a alma não foi extinta. Algo em Lázaro voltou com ele. Tá entendendo? Então, eis a questão. Com que base se sustenta que o que voltará à vida será aquela pessoa que morreu? Se foi extinta, na ressurreição, como vocês acreditam, na ressurreição do corpo, como vocês acreditam, como é que eu vou saber, ou como é que eu vou saber que se foi eu que ressuscitei neste corpo? Vocês que eu também acreditava assim, mas vocês continuam acreditando assim. Não acredito, mas eu acredito segundo Coríntios 5. Morreu, recebe um corpo glorioso, vai para a glória. Sem arrebatamento, sem esperar Jesus. Morreu, recebe um corpo glorioso. Segundo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 7. É assim que eu creio. Mas, se a alma é extinta, certo? Quando o corpo voltar,
Com quem será? Como eu vou identificar que foi João, que foi Maria, que foi Pedro, que foi Paulo, que foi José, se esta alma, se este chip apagou, foi extinto? Extinto é apaga, extinto não existe. Se deixa de existir uma identidade. Se deixa de existir a identidade, como é que ela vai retornar? Só o corpo e uma mente? E a identidade fica onde? Então, olha onde a gente está chegando. Olhe que o negócio é muito sério. Esse estudo que eu estou mostrando para você, estou trazendo isso aqui com muita cautela, muito cuidado, examinando os livros, bons livros de teologia sistemática, né, que confronta essa doutrina, que não aceita essa doutrina. Agora escute o que eu vou dizer. São por essas e outras razões que vou apresentar nos próximos vídeos, agora que o assunto vai ficar bom. Agora que o assunto vai pegar fogo mesmo. Agora que você vai aprender a se defender contra as testemunhas de Jeová. E depois ainda vou trazer sobre se o espírito ficava preso até antes de 70 no sepulcro. Isso também é forte, mas a gente vai responder sobre isso. Então, são por essas e outras razões que vou apresentar e podemos dizer que a teoria do sono ou aniquilação da alma não se sustenta. Ela tem furos. Essa doutrina tem furo. Ela não se sustenta. Assista ao vídeo de novo e veja, e perceba como você vai aprender a responder. Eu não usei versículos, só usei João capítulo 11. Mas depois eu vou trazer os versículos no próximo vídeo, os versículos, os textos, as explicações, e você vai ver que nem a alma dorme e nem tampouco ela se apaga, ela entra no sono e nem ela fica em extinção, ela é extinta. Pelo contrário, a alma não morre. Quem disse foi Jesus, tá certo? No próximo vídeo, no próximo estudo, você vai aprender a se defender com os versículos, com os textos bíblicos, assim Deus querendo. Paz e graça, bom estudo, se alimente nas Escrituras, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Me sustenta em oração, sustenta o irmão Van. Se você se identificou, se lhe chamou a atenção, dá um like, se inscreva no canal. Você que vai assistir em qualquer parte do Brasil, dá uma força ao teu irmão, dá um like no canal. E também eu quero dizer aos meus irmãos da graça, da escatologia consumada, os irmãos da graça. Tamo junto, creio. Tudo que vocês pregam sobre a vinda de Jesus em 70, a ressurreição em 70, a grande tribulação, princípio de dores, a transformação dos corpos, né? Isso tudo eu creio, aprendi com você, despertou, foi despertado em mim. Mas sobre esse questionamento de que o espírito ficava preso no túmulo, nós vamos ver isso aqui, tá bom? Então, fica na paz de Cristo Jesus e até o próximo estudo, assim Deus querendo. Amém.